Aleluia. Para nós é honra, né? Nós estarmos aqui na presença do Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. É sempre, né? A gente fica até sem palavras. E que louvor abençoado. Gente, como estava lindo, maravilhoso o Senhor falando, o Espírito Santo movendo neste lugar. Eu espero que a igreja tenha recebido, que o Espírito Santo ele está manifestando neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir seu livro lá, a Bíblia, em Gênesis 16, verso 13. O tema da mensagem é El Roi, o Deus que vê. Aleluia. Amém, queridos? Gênesis 16, 13, a primeira parte do versículo. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Glória a Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida. Espírito Santo de Deus, continua conduzindo, continua fluindo, Senhor, neste lugar. Como eu disse, eu coloco diante do Teu altar a minha vida. Espírito Santo fala através da minha boca, tira todo eu, para que o Senhor reine e o Senhor continue ministrando aos corações. Eu coloco cada vida que está presente neste lugar. Senhor, tira todo o sofisma. Senhor, quebranta, Santo Deus, tira também toda a preocupação, para que eles possam, Senhor, também ser ministrados, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. Amém e amém. Glória a Deus. Nós cantamos, né, vários louvores de hoje, falando sobre como Deus é maravilhoso, glória e honra ao nosso Deus. E falar sobre Deus significa confessar que Ele é um tremendo mistério. Ele é tremendo e mistério mesmo. Nós, às vezes, entoamos louvores, falamos, o Deus que sonda, o Deus que vê, o Deus que fala, o Deus que ouve. Nós usamos alguns termos relacionados à natureza humana, mas, de fato, quando nós vamos tentar explicar Deus, esses termos ainda são muito fracos e finitos, porque nós estamos falando de um ser supremo, misterioso. Como descrever algo tão grande, extenso e que nos inspira profundamente? O Senhor, Ele é a inspiração das nossas vidas. Glória a Deus. Deus é inefável. Não pode ser expresso por meio de palavras. Mas a alma humana tem condições de conhecê-lo. Você sabia? Nós temos condições de conhecê-lo. Nós conhecemos através da comunhão com Ele. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós o conhecemos. Esse conhecimento, ele é expresso pela experiência. Existe também, ele se revela em sua palavra. Nós conhecemos Deus por meio da sua palavra, com certeza. Mas quando nós experimentamos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós o conhecemos. E quanto mais nós buscamos experimentar Deus, vamos dizer assim, quanto mais, aí nós começamos a entender. Mas entender ainda de maneira muito finita, porque como diz, o ser humano é finito. Então, o conhecimento de Deus, ele é algo existencial, experimental, algo que ocorre mediante a transformação do nosso ser e na maneira de existir. Porque nós vamos compartilhando com um ser muito superior. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós experienciamos, né, experimentamos Deus, mais nós o conhecemos. Mas por que eu estou falando isso? Porque o tema da mensagem é El Roi, o Deus que vê.
E quando eu falo Deus que vê, geralmente nós já pensamos, é aquele que olha. E o ver significa estar relacionado à percepção. A percepção humana, ela é extremamente fragmentada. Nós vemos alguém, mas nós não podemos conhecer esse alguém. Mesmo que eu esteja com ele todos os dias, essa pessoa só vai me mostrar aquilo que ela quer me mostrar. Essa é a nossa percepção do outro. A nossa percepção é fragmentada. Mas quando eu estou falando que Deus vê, eu estou falando da imanência e da transcendência de Deus. Aquele que está perto e aquele que também sabe de todas as coisas, a sua onisciência. Ele nos vê e Ele sabe quem somos. Ele vê o nosso avesso. Ele sabe de todas as nossas potencialidades. Ele nos vê. Então é além do que o homem vê, entende? É por isso que é quase impossível de nós pensarmos a respeito do que é o olhar do Senhor. O que é esse olhar? E quem que usou esse termo pela primeira vez? Foi Agar, serva de Sara. Agar, o nome significa estrangeira. Diz a palavra do Senhor que Agar, ela foi dada a Abraão, provavelmente, quando ele foi visitar o Egito, e o faraó entregou Agar a ele. E quando ela é recebida no clã de Abraão, como o nome é hebraico, provavelmente ela passa a se chamar Agar, porque significa estrangeira. Então ela começa a servir Sara e Abraão. E Deus já tinha dado a promessa a Abraão. Abraão, você vai ter inúmeros descendentes e eu te darei uma terra. Só que já tinha muito tempo e estava demorando. E Sara era estéril. Sara continuava estéril e essa promessa não se cumpria. E lá vai a Judinha. Então Sara entrega como concubina a Abraão. E Agar se torna mãe por procuração. Uma prática comum no mundo antigo. Acontece que o orgulho e o ciúme tomaram conta desses dois corações. Agar encheu-se de orgulho e senso de superioridade sobre Sara. E Sara fica com ciúme da nova situação de mãe de Agar. Aí começa um problema para Abraão. Uma com ciúme, porque queria muito dar um filho a Abraão, mas não podia. Imagina o coração de Sara. E a outra, agora eu sou mãe. E aí, Sara, nós conhecemos a história. Sara chega a Abraão, fala com ele, e Abraão então despede Sara. E Abraão despede Agar. E Agar sai da moradia deles e vai em busca da sua terra, o Egito. Ela está indo para o Egito, né, sozinha, grávida. E Deus aparece, né? O anjo do Senhor aparece para ela. E é lindo essa história, porque geralmente nós olhamos para Sara e Abraão. Raramente olhamos para Agar. Quando nós comentamos, né, a respeito de Agar, nós já pensamos, bem feito, quem mandou fazer feiura lá com a Sara? Vai para o Egito, volta para sua casa. Nós somos cheios de senso de justiça, né, e não vemos o coração do nosso Pai. Porque Deus está atento a tudo o que nos acontece. A todos. Ninguém é melhor. Então Deus olhou para Agar. Diz a palavra que Agar clama ao Senhor. Ela está sozinha, ela está voltando, né, para o Egito e ela clama ao Senhor. E o anjo do Senhor aparece para ela, ela estava perto de um poço. E o anjo fala com ela. Eu ouvi sua oração.
volta para a casa da sua senhora, se submeta à sua senhora. E o seu filho terá inúmeros descendentes. Já deu uma promessa para ela ainda. Agar poderia sim ter falado, não, Senhor, não volto. Porque eu fui, aconteceu isso comigo e aquilo. Ela poderia ter falado assim. Mas ela se submeteu ao que o anjo falou. E ela voltou para casa. E Sara a recebeu. Olha que lindo. Diz a palavra que depois Ismael nasce. E 14 anos depois nasce Isaque, o filho da promessa. Mas Deus ouviu a oração. Mas naquele poço que Agar falou com aquele anjo, ela deu um nome àquele poço, porque era costume dos antigos. Quando acontecia algo naquele lugar, eles queriam marcar aquele lugar. E geralmente eles marcam com algum nome, colocam pedras. Isso é costume. E aquele lugar começou a ser chamado de Ber-Lahai-Roi. Significa fonte do Deus visível. Porque ela entendeu que o Deus viu ela. O Deus do seu patrão. O Deus de Abraão. O Deus de Abraão. Nossa, mas eu sou uma egípcia. Mas o Deus do meu patrão, dos meus senhores, me viu. Esse Deus me viu. Então ela passa a chamar aquele lugar de fonte do Deus visível, porque ele viu ela. E não foi só um ver de olhar, como eu falei para vocês. Não foi um ver de perceber apenas uma parte, porque nós vemos apenas aparências. O ser humano, nós não desenvolvemos esse senso, queridos. Isso é do Senhor, de olhar pela essência. Ele sabe de todas as coisas. Então, nós vemos as aparências, mas o Senhor vê a nossa essência. O Senhor vê a nossa essência. Isso que é lindo do Senhor. Então, o Deus que nos vê, Ele sempre se interessou pela humanidade. Afinal, nós fomos sonhados por Ele. Nós fomos projetados por Ele. Nós somos obras de suas mãos. O DNA do Senhor está em nós. Ele nos construiu. Ele nos formou. Eu já falei sobre isso, eu acho isso fantástico, porque em toda criação, você pega Gênesis, em toda criação, Deus dá ordem e as coisas vão acontecendo a partir da palavra dele. A partir da palavra. Mas o ser humano, ele formou. Ele foi lá no barro e ele foi impregnando o seu DNA em nós, né? No ser humano. E ele foi formando e depois ele soprou. Ele trabalhou com esse ser humano. Isso é lindo demais. E quando ele foi construir, né? E quando ele foi planejar e projetar o ser humano, ele chamou a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Olha que coisa linda. Isso é muito profundo. Façamos, ou seja, você, como eu disse, você não é um acidente. Você sempre foi a menina dos olhos do Senhor. O Senhor sempre, Ele te projetou. Ele te sonhou. Nós não caímos aqui de helicóptero. Buf, e aconteceu a Cristina. Não, Ele me sonhou. Ele me planejou. Ele me desejou. Nós somos desejados do Pai. Você é fruto do desejo do Senhor. Olha que coisa linda. Somos consequência da sua existência. Deus é a nossa causa. Tudo vive, se move, tem seu ser em Deus. Está lá em Atos 17, 28. E como um pai vigilante, generoso, fiel, amoroso, ele se importa e respeita todo o nosso processo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Está lá em Hebreus 4:13. Pois seus olhos estão em toda parte. Ele é onisciente e Ele é onipresente. Isso faz parte da sua transcendência.
Ele também nos ensina que Ele nos observa e nos examina. Se Ele observa e nos examina, Ele nos sonda. Se Ele nos sonda, preste atenção, e nos conhece, Ele sabe exatamente quem somos, a nossa identidade. Pessoas estão, correndo atrás de tantas coisas para tentar se conhecer. Só que deixa eu falar algo para você, algo tão simples. Você quer se conhecer? Corre para Deus. Porque Ele sabe quem você é e Ele pode revelar quem você é. Sabia? É Deus. Querido, é Deus. Se Ele nos sonda e nos conhece, Ele nos revela quem somos. E se Ele sonda, nos conhece, pode nos revelar quem somos, olha que coisa interessante. Nós deveríamos fazer sua vontade. A sua vontade deveria ser o centro das nossas atenções. Porque Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos. Porque há coisas que nós estamos buscando que é como correr atrás do vento. Não vai nos acrescentar. Há coisas que nós queremos ser que não é o que o Senhor quer, mas que nós façamos tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Que nós possamos correr atrás de tudo aquilo que é o desejo do seu coração. Que nós possamos, sim, buscar tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Isso é a vontade diretiva dEle. É aquilo que está no centro do seu coração. No centro, e o centro e o propósito é buscar o quê? Uma afinidade com Jesus Cristo. Jesus é a perfeita revelação da vontade de Deus. Quando Ele veio aqui na terra e andou como homem, Ele está o quê? Mostrando ao homem os passos que devemos seguir e como devemos seguir para agradar ao Pai. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais isso fica claro para nós. Eu preciso buscar ainda mais e mais a presença do Senhor para que nós possamos o quê? Crescer. Crescer em maturidade. Não viver como crianças, mas desejando coisas maiores, mas tudo que vem do Senhor. Porque toda honra e glória são dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas são para Ele. Todas as coisas. E quando nós afinamos isso, para o Senhor, tudo flui, nada se perde. Nós precisamos entender que Deus está no controle das nossas vidas, nada foge das tuas mãos. Nada. Sabe aquilo que você... Olha, eu sempre fui uma pessoa de me programar. Eu sou uma pessoa... professor há 22 anos. Sou professora há 22 anos. Isso tudo. Esse dia eu fui fazer a conta. E planejar, gente. Eu tenho que planejar porque 50 minutos é a minha fala. Então, 22 anos, isso ficou no inconsciente já. Então, a minha vida também, ela é muito planejada. E quando foge, nossa! Só que Deus tem me ensinado algumas coisas, que a matemática dele é muito interessante. Quando nós fazemos a vontade dele, mesmo que fuja das nossas mãos, aquilo flui. Vou dar um exemplo. Eu trabalho em 2 escolas, são 2 realidades, prefeitura e estado, E ainda estou atendendo, 3. Então, estou com 3 situações. Sem falar nas outras coisas aqui na igreja, teatro, dança. E esses últimos anos eu tenho colocado um propósito nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, eu não vou deixar de fazer a sua obra para ficar preocupada com as coisas do trabalho. Porque o trabalho é o seguinte, de um dia para o outro, tem coisa para fazer.
E eu já falei, Deus, eu não vou fazer, eu vou deixar, mas assim, sem ser, o Senhor vai me ajudar nisso, amém? E isso tem acontecido, querido, sem ser displicente, sem ser uma má funcionária, e o Senhor tem me honrado. As coisas têm fluído de um jeito tremendo nesses últimos anos. Focando na presença do Senhor, focando nas coisas do Senhor. Como eu disse, a gente quer organizar, e quando isso sai das nossas mãos, parece que aquilo, aí a gente fica ansioso, preocupado, mas deixa eu contar para você, não precisa ficar ansioso. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Assim diz o Senhor. Não andeis, coloque na presença do Senhor, porque o Deus que te vê, Ele sabe o que você precisa. E Ele não vai deixar faltar. E Ele não vai deixar faltar também nem o tempo, sabia? Até o tempo Ele vai expandir para nós. A gente só não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor tem pedido para a gente fazer. E isso a gente não pode deixar. Isso é focar na vontade de Deus. Na vontade diretiva. Ele permite, sim, que a gente faça muitas coisas, porque é nosso livre-arbítrio. Mas eu escolher quem me escolheu primeiro. Glória a Deus, né? Eu acho que eu falei muito escolher. Eu escolhi o amor, porque o amor me escolheu primeiro. E nós precisamos... Então, Deus, Ele está no controle. Nós precisamos conhecer e entender que Ele nos sonda. Ele precisa ser o centro. E se Ele é o centro, nós precisamos deixá-lo trabalhar em nossas vidas. E quando Ele trabalha muito no... Eu pego como experiência a minha vida assim, como sempre. Quando Deus vai trabalhar, Ele trabalha muito no nosso ego. Agar, Deus deu uma promessa para ela, que o seu filho teria inúmeros descendentes, mas falou, Agar, você vai voltar lá na sua senhora e vai se submeter a ela. Por que Deus fala isso? Por que o anjo do Senhor fala isso para Agar? Porque Deus precisava tratar algo em Agar, a insubmissão. Ela foi insubmissa à sua senhora. Naquele contexto, daquele tempo, ela não se submeteu. Olha só, é pegar aquele orgulho e ir. Porque ela poderia também escolher não ter ido. O Senhor muitas vezes pede para a gente fazer coisas que vai nos incomodar. Mas se está no centro da vontade dEle, Ele que está pedindo, querido, faça. Faça a vontade de Deus. E vai trabalhar com você, e vai te amadurecer, você vai crescer, e Ele vai te dar coisas extraordinárias. A gente só tem que se submeter à vontade diretiva de Deus. A vontade dEle é perfeita e agradável. Deus se preocupa com os detalhes das nossas vidas. Detalhes pequenos. Aqueles que a gente pensa, não, Deus não vai se importar com isso não. Deus se importa. Ele se importa com você. Ele acredita em você. Ele compreende o seu caminhar, o seu processo. Ele sabe o que você é capaz, querido. Às vezes você nem sabe do seu potencial, mas Deus sabe. Ele te vê lá na frente. Ele te vê longe. Sobre Deus também cuidar de nós nas pequenas coisas. Eu dei esse testemunho quando eu dei essa ministração. E eu vou dar de novo. É pequeno, mas é interessante. Eu ando de moto para cima e para baixo. Mesmo depois da cirurgia. Eu ando de moto, sou motoqueira. E eu tenho uma moto que a gente abre o banco, compartimento, e ali a gente coloca a bolsa e tudo mais. E teve um dia que eu estava correndo, para variar, né? Correndo, a pessoa não para. E aí eu peguei minha bolsa, coloquei minha chave, coloquei a chave da moto, coloquei
celular, coloquei um monte de coisa dentro dessa bolsa. E lá vai eu, joguei na moto e pá, fechei o banco. E eu, não! Fiquei presa dentro de casa. Ou seja, do lado de fora, né? Fiquei presa. E eu, meu celular dentro, falei, pronto. Incomunicável. E lá vai a Cristina. Não, Senhor, e agora? E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, filha, acalma seu coração, porque eu estou te livrando de algo. Acalma. Quem me conhece sabe que eu já fiquei, Deus! E aí, o Ricardo chegou 3 horas depois. Fiquei de molho, rindo, né? Porque quem conhece meu marido sabe, piadista nato. E aí, quanto mais piada ele fazia, mais eu ria, eu chorava. Aí eu falei assim, gente, tá, Deus está me livrando, eu tenho que crer nisso. Gente, no outro dia eu fiquei sabendo, já tem tempo, que um caminhão tombou no caminho que eu faria para ir até esse compromisso. E na mesma hora o Espírito Santo falou, eu te falei que eu estava te livrando de algo. E aquilo acalmou meu coração. Nosso Deus é o Deus dos detalhes. Pensa, sair correndo e pum. Isso é um detalhe. Detalhes. A gente pensa que Deus não está nos olhando, que Deus não está cuidando de nós. Isso é o que nós sabemos e que nós temos consciência. E aqueles livramentos que nem consciência temos, que Deus está livrando. Certa feita também, eu trabalhava em Araguari, fiquei trabalhando em Araguari 6 anos. Então, trabalhava lá de manhã, voltava, dava aula aqui, voltava à noite para lá. 6 anos nesse trajeto. Ida e volta, e o Ricardo me levava à noite. Sobrava até para o marido, né? e voltando, em um desses trajetos, e a gente teve vários testemunhos assim, voltando, muita chuva. Teve um dia que estava chovendo demais, demais. Nós morávamos em frente, ali na Salomão Abraão, em frente aonde era o prédio da antiga IBA. E a gente passava ali atrás do Parque Sabiá. E nesse dia, queridos, foi tremendo também. Eu falando, Senhor, nos livra. Deus tem misericórdia. E orando, né? Porque estava muito feia a chuva. E o nosso carro rodou ali em frente, o Parque Sabiá. Deu aquaplanagem. Falei, pronto, morremos. Fomos. Queridos, na mesma hora, assim, foi assim, tremendo. Na mesma hora, o carro deu uma parada assim brusca. E o Senhor abriu meus olhos. E eu vi um vulto luminoso, só o contorno dele, com uma mão assim. Eu creio que foi o anjo do Senhor que parou nosso carro naquela noite, naquela madrugada. Na mesma hora eu falo assim, meu bem, você está vendo? Meu bem, você está vendo isso? Não, mas ele sentiu a presença do Senhor. E a gente começou a chorar e glorificar o Senhor. Livramentos de morte. Nossa, mas são coisas tão grandes, sim, mas tem coisas pequenas também. Dias difíceis que o Senhor nos livra. Eu também teve uma situação, para vocês verem como o Senhor está atento a nós. Quando a gente pensa que está sozinho, que às vezes nós falamos, Senhor, eu estou sozinho, quem poderá por mim? Ninguém pode. Mas o Senhor pode, Ele está falando, opa, eu estou te ouvindo. Ei, eu estou atento ao seu clamor. E nesse dia, teve uma época também que eu estava passando por algumas situações internas, muito pesadas. Isso pesou meu coração estava muito pesado. Só eu e meu marido sabíamos. Uma situação muito pesada. E nessa época, eu clamei, fui para o quarto e falei assim, teve um dia que eu fiquei muito cansada, como sempre, eu sou ser humano, feito da mesma matéria de todos aqui.
E fui para o quarto, ajoelhei e, como eu falo, né, nas terapias, eu vomitei diante do Senhor tudo aquilo que me fazia mal. E falei para o Senhor tudo aquilo que estava aqui, engasgado. Que eu estava sofrendo, eu estava com muitas situações. Nesse dia foi bom, eu senti a presença do Senhor, mas ainda estava angustiada. Eu saí da oração angustiada. E eu fui para um culto do Senhor, nesse ministério, viu, querido? E Deus levantou uma irmã que não sabia nada dos meus problemas. Nada. Eu nem afinidade tinha tanto assim com a irmã. E essa irmã foi até onde eu estava. E eu chorava. E ela, na mesma hora, ela começou a me beijar. E ela começou a me beijar e falando, filha, eu te amo, filha. E eu ouvi a voz do Senhor. Eu estava... Era aquilo que eu precisava naquele momento e o Senhor entendeu isso. E Ele foi até o meu encontro e me acalmou. Aquele ato me acalmou. Tudo que ela falou era respostas da minha oração diante do altar do Senhor. Não sabia nada sobre meus problemas, não sabia nada sobre as questões que eu estava enfrentando, sobre o peso que estava, nada. O Senhor, Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, com o propósito que Ele quer. O Senhor te vê. O Senhor te vê. Ele te sonda. Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Às vezes você nem sabe o que você precisa, sabia? Por isso que nós precisamos nos achegar diante do altar do Senhor e colocar: Senhor, eu sei que a sua vontade é perfeita e agradável. Então me mostre a sua vontade, Deus. Me mostre a sua vontade. Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Ajuda-me. Tem uma música. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Não sei se os irmãos lembram que essa música é antiga. Ensina-me os teus pensamentos que são maiores que os meus. Os meus planos te dou. Os meus sonhos, meu querer, deixo em teu altar. Nós não podemos viver só para nós. Porque as nossas vontades, os nossos desejos não são agradáveis, às vezes, tão bons. Mas se nós estivermos alinhados com o Senhor, sim. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus para nós. E com certeza, queridos, são muito mais altos. São muito mais altos. Nós limitamos o agir de Deus em nós, sabia? Por nós não conhecermos ou termos consciência de tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós limitamos. Não, Deus, até aqui. É como se nós falássemos assim para o Senhor: Deus, até aqui eu te dou espaço. Mas a partir daqui é eu. Não, deixa Deus agir na sua vida e deixa Deus te mostrar aquilo que Ele tem para você. Eu lembro de uma vez que fizeram um vídeo aqui na igreja. Samuel, não sei se você vai lembrar. Aí eles colocam, eu adoro comentar esse vídeo, viu, gente? Toda vez eu comento. Que é o Hulk, né, o super-herói lá. E um outro personagem que eu não lembro qual é, dos Vingadores. E aí, quando nós entendemos quem somos em Deus, aí a gente vira o Hulk, sabe? E pega aquele personagem que é do mal e faz assim, ó. Tum, tum. Vocês viram, acho que foi o primeiro Vingador lá. Eles fizeram uma brincadeira. Mas eu acho interessante que é isso mesmo. Quando nós entendemos quem somos em Cristo, quando nós fazemos a sua vontade, ninguém nos segura. Não há inferno que vem contra nós. Nada nos segura, nada poderá nos deter. Por quê? Porque Deus é conosco e Ele está na nossa frente e nós só vamos atrás. Glória a Deus! E nós fazemos a vontade do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sonhos. E para
Olha, já estou fechando. E para fechar, né? Outro testemunho. E para a honra e glória do Senhor. Eu tinha sonhos, né? Quando eu fiz a graduação, terminei a minha primeira graduação, eu tinha sonho de fazer um doutorado. Mas eu falava assim, não, isso não é para mim, não. Isso é para gente que eu precisava trabalhar. Mas para o Senhor nada é impossível. E eu deixei, larguei, fui fazer outras coisas, fui trabalhar. Depois o Senhor me mostrou isso de novo. Eu quero isso para você. Eu já sonhei isso para você, filha. E para a honra e glória do Senhor. Semana que vem eu vou estar defendendo a minha tese de doutorado. Glória a Deus. Porque Deus é o Deus dos possíveis e impossíveis. Ele sonhou. E eu desde então, eu tenho, como eu disse para vocês, fazendo a vontade do Senhor. Muitas vezes as pessoas começam a estudar, começam a trabalhar, começam a fazer outras coisas e vão deixando o Senhor de lado. Ah, eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo para isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho tempo para isso. Queridos, mais uma vez, faça a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável para você. Não vai para a direita nem para a esquerda. Vai para onde o Senhor pedir e está abençoando você aí. Amém? Glória a Deus. Olha, aquele que está em Cristo, sendo transformado à sua imagem, está lá em Romanos 8, 29, para compartilhar da sua natureza, para participar da plenitude dele, e que está sendo guiado pelo Espírito de um grau de glória para outro, naturalmente tornar-se-á um homem que não somente saberá qual é a vontade de Deus, mas será de tal modo transformado que lhe serão dadas coisas significativas para fazer, em consonância com a sua vontade. Não há dúvidas de que o Deus que nos vê, Ele nos observa constantemente. Olha o versículo. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Igreja, Deus te vê. Fala assim para o seu irmão, Deus te vê. Deus te vê. Ele sabe de tudo que te passa e que te acontece. Ele compreende, Ele te ama. Ele tem cuidado de você. E lá no Salmo 34, de 6 a 8, diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem a quem nele se refugia. Bem-aventurado. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque diante do altar do Senhor esse momento. Foi ministrado aqui que você adora um Deus tremendo e a um Deus que nos olha além dos olhares humanos. Ele olha a nossa essência, Ele olha a sua essência, o seu coração. Coloca diante do altar do Senhor a sua vida. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Compreende seu caminhar, nunca
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Aleluia. Coloque diante do altar do Senhor as suas questões. Coloque agora, diz a palavra aqui, Agar clamou. Agar clamou. Ela pediu ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Alguma coisa ela falou ali naquele deserto. Eu não sei o que você está passando, mas diz a palavra assim que Ele ouve. Ele ouve. Começa a colocar diante do altar do Senhor suas questões aí, querido. Eu não sei como você chegou neste lugar, mas o Senhor sabe. Mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, você está dizendo ao Senhor, Senhor, eu reconheço que Tu és Deus. Tu és Deus. Ele não Tu és Deus sobre a minha vida. Comece a dizer. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele não desiste do seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Oh, coloque diante do Senhor. Pai, eu estou na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Nós colocamos, Senhor, todos os pedidos que estão sendo colocados diante do Teu altar. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor é quem sonda e nos conhece. Venha, Senhor, trazendo bálsamo sobre essas vidas, vidas que estão passando por tribulações. Acalme, Senhor, esses corações, seja na área da saúde, seja em outras áreas, Espírito Santo. Também vidas que estão buscando por respostas. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a resposta necessária a essa vida. Senhor, as pessoas também que estão nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus, ali em suas casas, o Senhor conhece também suas estruturas. O Senhor sabe como um pai se compadece do seu filho. O Senhor tem se compadecido de nós. Oh, aleluia, eu quero te dizer, querido, que quando as tribulações chegam, o Senhor é o primeiro a estar ali te guardando de todas elas. Te guarda. O Senhor nos livra e nos guarda. O Senhor é o guarda de Israel. Ele nos livra e nos guarda. Ele nos sonda. Ele está conosco de dia, de noite, de madrugada. Aonde estamos, o Senhor está conosco. Ele nos vigia. Ele nos olha. Ele olha para você. Ele olha, mas não é um olhar que vai julgar você. Eu quero te dizer que Deus não vai te julgar. O Senhor vai te direcionar, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Oh, Senhor, continua fazendo, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, no nosso meio, Espírito Santo de Deus. E que ninguém saia daqui sem receber mais de Ti, Senhor. Que ninguém saia daqui sem Te receber ainda mais, ainda mais, ainda mais, ó Pai. Experimentar mais de Ti sobre a Tua igreja. Oh, canta lava cheio. Que eles possam experimentar, Senhor, mais e mais e mais de Ti. Oh, xerecanta lava cheio. Você foi, se a escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Ei, você que está dizendo agora: não, o Senhor não se importa. Não, você não me conhece. Não, você não sabe o que eu fiz. Eu estou dizendo para você que se fosse para morrer só por você, Ele morreria. Porque Ele se importa. Ele se importa com você. Ele ama a sua vida. E Ele tem coisas grandes para você. Não desista de você, porque Ele não desistiu. Não desista. Porque o amor jamais desistiu de você. O amor jamais desistirá de você. Não desista. Não desista. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Fique falando com o Senhor ali. Continue. Continue falando com o papai. Continue falando com Ele. Continue, querido. Igreja do Deus vivo, tudo que Ele quer é que você o busque. Tudo que Ele quer. Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Diga isso. Deixa Satanás ouvir. Ele me ama. Oh. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Se sinta abraçado pelo Senhor, pelo seu olhar sobre a sua vida. Ah, como é bom, Senhor, ter o seu olhar sobre nós. Como é bom, Senhor. Aleluia. 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 Espírito Santo, continue agindo, Senhor. Continua. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo neste lugar. Continua, Senhor, fazendo morada, Senhor. Continua, Senhor. Continua, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Que tenhamos a compreensão, a consciência, que isso chegue também para o nosso coração, para o nosso ser, para a nossa existência, de que Ele nos olha, de que Ele nos observa,
mas é um olhar de amor. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração com você agora. Eu queria te pedir que fechasse os olhos novamente, colocasse a sua mão assim no seu peito, na altura do seu coração. E num ato profético, de onde saem as fontes, as saídas da vida, nós vamos orar, entregando a nossa vida, fazendo como Agar, que ali naquele lugar, ela pôde contemplar e dizer: Tu és o Deus que vê. E não apenas isso, mas naquele lugar, ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. E ali ela fez um poço, ali foi feito um poço, exatamente para identificar que é o poço daquele que vive e me vê. E é pela fé que nós fazemos isso. Então eu queria que você, mediante a palavra de fé que foi ministrada, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então ore após mim dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, que Ele morreu por mim, pelos meus pecados. E eu creio com meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em tua presença, na tua casa, junto com a família da fé, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, acolhido, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que todos nós fizemos juntos e se identificou com ela, com esta oração, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Se você fez esta oração e você diz: é a minha oração, esse sou eu, e eu quero agora declarar publicamente essa realidade, que eu sou filho amado, que o Senhor é aquele que vê, e Ele olhou para mim. Eu quero pedir com toda a liberdade de fazer mais um pedido, que você deixe agora o seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar com você e por você. Amém? Você pode sair do seu lugar sem constrangimento algum. Você que levantou a sua mão, vem aqui, eu estou aguardando, eu já estou aqui para orar com você, orar por você e com você. Isso, venham. Ele é o El Roi, é o Deus que vê. Sabe, muito antes de você levantar a sua mão, Deus já estava olhando o seu coração. E por isso, nesta manhã, a sua vida não está oculta mais, porque ela é a vida de Deus e está agora aos olhos do Senhor contemplada para um novo momento, uma nova história. E a sua vida vai estar oculta em Cristo para as coisas que talvez te aprisionavam no mundo e não vão te aprisionar mais em nome de Jesus. Porque agora sobre vocês está a graça do Senhor, o favor e o amor de Deus. Pai, nós te agradecemos por essas vidas tão preciosas. Nós declaramos, Pai, que por elas, por todos nós, foi pago um alto preço.
E o preço era o sangue de Jesus. É o corpo de Cristo que foi moído lá no Calvário. Mas agora o castigo que nos traz a paz, que estava sobre Cristo, Ele nos dá acesso agora à presença de Deus. E aqui estão seus filhos. Aqui estão, ó Deus, suas filhas. Aqui estão aqueles que podem correr para o colo do Pai, para os braços do Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja um mover santo na vida deles. E que o Senhor possa convencê-los pelo Espírito de amor, que eles são filhos amados e que agora não há mais condenação para eles, porque eles estão em Cristo. E nada, definitivamente nada, pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eles estão assim, Pai, tomados pela graça, pelo favor, pelo amor do Pai. Nós somos gratos por isso. Muda essa história, Senhor, escreve uma nova história. Dê a eles, ó Deus, agora, por meio de Cristo, novidade de vida. E nós te louvamos e honramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui, é como um espelho para mim, porque ao olhar vocês, com lágrimas nos olhos, eu me vejo há anos atrás também, quando eu levantei minha mão e não queria outra coisa senão correr para os braços de Jesus. E é o que acontece agora. Vocês são de Jesus. Nada pode mudar. Nada mais pode mudar. Não há mais condenação sobre a vida de vocês, porque Jesus pagou toda a culpa e Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E mais ainda, aconteça o que acontecer, ouça bem o que eu estou dizendo, aconteça o que acontecer, o amor dele não prescreve, ou seja, não tem prazo de validade, e Ele é incondicional. Ele vai continuar amando vocês. E é por meio do amor dele que vocês vão viver. E quando vier o dia mal, vocês vão saber, Ele me ama. Não pelo que eu fiz, não pelo que eu sou, mas pela graça. Ele vai continuar olhando e amando vocês. Isso vai empoderar para, se cair, você vai se levantar no amor de Deus. Mas sabe, Deus deixou uma família que ama aqui para ser esse esteio, esse suporte, porque Ele sabe que melhor serem dois, porque um pode ajudar o outro. Então eu queria apresentar parte dessa família para vocês, que está reunida aqui. E se vocês permitirem, essa família vai estar ao lado para caminhar, e se um cair, o outro levanta. E essa família vai ser também os braços de Deus para vocês. Vocês vão receber um abraço agora. Amém? Vou contar até 3. Gostaria que vocês se virassem para trás. 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória sejam dadas ao Senhor. Amém? Eu quero deixar mais um aviso muito importante. Esse aviso, ele é muito importante. Na verdade, são 2. O primeiro deles é que o batismo se aproxima. O batismo nas águas, que é uma ordenança de Jesus. Então, se nós amamos Jesus, nós amamos obedecê-lo. E se você já nasceu de novo, então o batismo, ele é algo que você não pode, adiar. Você não pode deixar, um dia, não. Você nasceu de novo, então o caminho natural é descer as águas.
Você já é salvo, amém? Ninguém se batiza para ser salvo. Alguém e todos se batizam porque foram salvos. Então procure o seu líder de célula. Se você ainda não está numa célula, procure um de nós aqui, nós pastores, os diáconos, os líderes, porque nós queremos conduzi-la ao próximo batismo em nome de Jesus, amém? E o segundo aviso é que nós temos, há 2 semanas nós estávamos saindo do encontro com Deus, não é isso? E o encontro é tremendo, amém? Quem já foi ao encontro aí? Não tem palavras, por isso nós resumimos e dizemos, é tremendo. Mas sabendo de que o tempo passa rápido, e nós queremos planejar também cada vez melhor o encontro, nós já abrimos as inscrições para o próximo encontro. E quando nós abrimos, salvo engano foi na quarta-feira passada, só na abertura já foram 10% das vagas preenchidas. Amém? Então, se eu fosse você, eu não deixaria, eu vou pensar, vou ver daqui um mês, não. Já procure saber do link, existe um link, a inscrição é por meio dele, é uma inscrição digital. E vá ao encontro, porque você vai ter a sua vida transformada em nome de Jesus, amém? Pode divulgar. Ah, pastor, só os daqui? Não, os de fora também você pode divulgar. Aliás, deveria divulgar para aqueles que você quer levar ao encontro. Quem sabe você já foi, quer levar um parente, um amigo, fica à vontade, espalha o link e vamos ter realmente um tempo maravilhoso nesse próximo encontro para o louvor da glória de Deus, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Que palavra poderosa, Cristina, que o Senhor continue te usando poderosamente.